Um dia, postei um vídeo em minhas redes sociais que explicava como que a matemática aponta para algo que está além de nós. E umas duas pessoas que, pelo que parece, dão aula de matemática também, vieram me atacar dizendo que a matemática era apenas algo inventado pelo ser humano. Bom, a linguagem matemática de fato foi algo criado pelo ser humano, mas no vídeo eu não me referi à linguagem matemática, mas sim ao que essa linguagem matemática era capaz de descrever. Porém, ainda assim, eles argumentavam que a matemática era algo criado pelo ser humano e por isso não poderia apontar para nada que estivesse além de nós. Possivelmente sem saber, eles estavam se valendo de uma filosofia que vamos ver muito presente em pessoas como Michel Foucault, por exemplo. Uma filosofia que o professor Vitor Salles chama de filosofia sofística. Uma filosofia que diz que as palavras precedem as coisas. Ou seja, de alguma forma as palavras formam uma realidade, geram uma realidade. Indo na contramão, por exemplo, da filosofia clássica, que entende que existe uma realidade que vem antes das palavras. Essa filosofia sofística desemboca numa total falta de parâmetro que nos leva à impossibilidade de progresso, sobretudo de progresso no conhecimento. Afinal de contas, progredir no conhecimento é de alguma forma ampliar nossa capacidade de descrever a realidade das coisas. E guardem essa definição e vamos retomá-la no futuro. A pergunta que fica é: por que alguém estruturaria uma filosofia como essa filosofia sofística? Uma filosofia que tira nosso chão, uma filosofia que relativiza a verdade, uma filosofia que desqualifica a evolução. A Bíblia nos indica a resposta. A segunda palavra que aparece na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. A primeira era Bereshit, a segunda é a palavra Bará. Quando eu falei sobre essa palavra Bereshit, eu disse que era importante olharmos para o original, né? Sobretudo nesse verso. Mas na explicação da palavra Bereshit não ficou claro o motivo, né? Aqui na palavra Bará vai ficar claríssimo. Bará foi traduzido como criou. Você pode acabar achando que Deus criou aqui como nós criamos ferramentas, Deus criou aqui como nós criamos artes, ou que Deus criou aqui assim como nós criamos tecnologia. Mas não. Esse criou aqui se refere a um ato que só pode ter sido praticado pelo próprio Deus. Aqui temos a chamada criação ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada. Deus cria todas as coisas a partir do nada. Nós criamos coisas a partir de outras coisas pré-existentes. Deus cria todas as coisas a partir do nada. Nós criamos coisas a partir de outras coisas pré-existentes. Mas agora vamos convocar um outro texto para enriquecer aqui o nosso diálogo. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3 vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Esse texto ele vai nos indicar pelo menos duas coisas. A primeira é, de igual forma, como constatamos aí em Gênesis 1, verso 1, Deus bará o universo, né? Deus criou do nada o universo, né? Só que como ele criou esse universo? Pelo que ele criou esse universo? Esse texto já vai além, né? Ele explica pelo que esse universo foi criado. Esse universo foi criado pela sua palavra. Então essa é a ordem da criação, sobretudo no que tange a linguagem. A linguagem de Deus cria do nada o universo. A linguagem de Deus bará o universo. Agora, a nossa linguagem faz o quê? A nossa linguagem é para descrever o universo. Repara que no capítulo 2 de Gênesis, Deus manda o homem criar um nome para cada ser vivo. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo para que deve ser usada a nossa linguagem. Deus está mandando o homem desenvolver a linguagem a fim de ampliar sua capacidade de descrever a realidade. Descrição da realidade e ampliar essa capacidade. Ampliar é o quê? É o que nós definimos anteriormente como progressão do conhecimento. E repara que essa linguagem ela não está a par da realidade, assim como a filosofia sofística propõe. Não, é uma linguagem que é criada para descrever algo que já existe, ou seja, a realidade precede a linguagem. Então, mais uma vez, a roda da criação, o que tange a linguagem, fala de Deus cria, a fala do homem descreve. A fala de Deus cria, a fala do homem descreve. Mas aí, chegamos no fatídico episódio de Gênesis 3, o chamado segundo pilar da cosmovisão cristã, a queda. O pecado original entra no mundo. E quando o pecado entra na criação, ele corrompe o homem. E agora temos um homem pós-queda. E esse homem pós-queda, ele quer ser como Deus. E é por isso, pelo fato de ele querer ser como Deus, que ele não mais se contenta em descrever a realidade criada por Deus. Agora ele quer que sua palavra crie uma realidade assim como a palavra de Deus o faz. Por isso, uma pessoa estrutura uma filosofia como a sofística.
Esse é o efeito do pecado que corrompe o homem e o faz querer ser como Deus. Agora, esse cenário que a realidade pós-queda nos apresenta é um cenário de guerra, sobretudo de guerra cultural. Afinal de contas, o mundo quer mudar a realidade a partir da mudança da linguagem. O cristão deve zelar pela linguagem que descreve a realidade. Guerra cultural. O mundo quer desconstrução da linguagem. O cristão quer precisão da linguagem. Guerra. Agora, nós precisamos tomar extremo cuidado, porque desconstruir a linguagem não vai mudar a realidade. Afinal de contas, a realidade precede a linguagem, né? E quando o mundo inverte essa ordem, eles estão equivocados, eles se equivocam. Eles não vão conseguir chegar nesse ponto de mudar a realidade, de criar uma nova realidade. Mas mudar a linguagem influencia a forma como enxergamos a realidade. E nesse ponto eles vão chegar, se continuar dessa forma, se o cristão continuar se omitindo, né? A desconstrução da linguagem é perigosa, perigosíssima. Afinal de contas, desconstruir a linguagem muda a nossa forma de enxergar a vida, e mudando a nossa forma de enxergar a vida, ela pode nos deixar cegos. Mais cegos ainda, no caso, né? Cegos a tal ponto que sejamos incapazes de enxergar sentido no Evangelho. E temos que esse seja um dos objetivos intencionais do mundo. Deixar a gente cego a tal ponto de não conseguir mais encontrar sentido no Evangelho. Então, como nós cristãos devemos agir perante esse cenário? Nós precisamos lutar. Lutar por uma linguagem que seja capaz de descrever com a maior precisão possível a realidade. Porque isso nos permite enxergar melhor essa realidade como ela de fato é. E enxergando e vendo essa realidade como ela de fato é, vemos em igual medida a glória do Deus que, por sua vez, criou o mundo pela sua palavra, do nada. Vemos em igual medida a glória do Deus que, por sua palavra, fará a realidade.